Graças a Deus, é uma honra, é um prazer imenso, uma satisfação tremenda estar mais uma vez junto com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos toda quarta e todo domingo. Nós estamos gravando um vídeo para colocar aqui no nosso canal. E você, quem não é inscrito, se inscreva, dê o like, compartilhe, tá bom? E os irmãos que já é inscrito no canal, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas, tá bom? Tá certo, meu irmão? Muito bem. Vamos abrir as escrituras no livro de Hebreus, que nós temos um assunto, é uma continuidade daquele assunto que nós estamos falando sobre. Nós já falamos sobre novos céus e nova terra criada para Jerusalém. Nós já falamos sobre o mistério do novo céu e nova terra. Nós já falamos sobre quem é a nova Jerusalém que desce do céu. E hoje vamos dar continuidade a esse assunto. Certo, meus irmãos? Muito bem. Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Vamos ver aqui o que o nosso amado e querido apóstolo Paulo fala sobre essa escritura de Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 23. Diz assim Paulo: Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Verso 23. A universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos do justo aperfeiçoado. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Isso foi Hebreus capítulo 22 e capítulo 12, do versículo 22 ao 23. Muito bem. E baseado em cima dessa escritura, meu irmão, nós temos um tema hoje e vamos apresentar dois pontos que o profeta, o sétimo anjo, apresentou, esses dois pontos para falar sobre esse assunto. Vamos tentar, nesse vídeo, trazer os dois pontos. Que nós não conseguirmos trazer os dois pontos, vamos apenas trazer um e depois já a gente, na quarta-feira ou no outro domingo, nós entregaremos o outro ponto. Mas vamos tentar trazer os dois pontos hoje, tá bom? Muito bem. Então, baseado nessa escritura de Hebreus, capítulo 12, versos 22 ao 23, o nosso tema é construindo a nova cidade sobre a terra. Isso não é uma pergunta. Isso é uma afirmação. Construindo a nova cidade sobre a terra. Irmãos, vamos entrar aqui em mais um assunto, né? Esses assuntos apocalípticos, eles são, tem alguns assuntos que são pouco discutidos. E quando eu digo discutido, eu estou falando de uma discussão de ensinamento. É pouco ensinado, certo? A maioria dos pregadores eu estou falando pregadores, pastores da mensagem. Eu não estou falando de pregadores e pastores lá da Assembleia de Deus, nem da Batista, não. Eu estou falando dos pastores, dos pregadores da mensagem, que poucos, eles entram nesses pontos, vamos chamar assim, pontos, como eles dizem, alguns dizem que de dificuldade, de pontos difíceis, né? Especialmente quando se fala sobre o Apocalipse. Mas vamos ver o que é que a mensagem nos fala sobre isso, irmão, porque uma coisa é entender. Nenhum dos mensageiros durante 2000 anos de Paulo até John Wesley, esses mensageiros não tiveram, assim, vamos dizer assim, condições para entrar no livro do Apocalipse. Lutero, o Lutero, como um quinto mensageiro, ele chegou a afirmar que o livro do Apocalipse não era para estar escrito nas escrituras,
Porque ele considerou o Apocalipse um livro amaldiçoado. Calvino pregou mais de 300 sermões no livro de Deuteronômio, mas não tem um sermão de Calvino pregado dentro do livro do Apocalipse. Aí eu te pergunto, por quê, irmão? Por quê? Por que os mensageiros, os reformadores, Lutero, John Wesley, Calvino, grandes reformadores não conseguiram entrar no livro do Apocalipse para explicá-lo? Sabe por quê, irmão? Porque no livro do Apocalipse tinha uma promessa que ia se cumprir não com o primeiro anjo, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o sete, nem com o quarto, nem com o quinto, e nem com o sexto, mas com o sétimo. O apóstolo Paulo, que foi o primeiro mensageiro, ele falou muito sobre mistério, mas ele falou, ele profetizou. Mas a Bíblia, em Apocalipse 10, verso 7, que é uma escritura que é muito conhecida pelos pastores da mensagem, mas o problema é que é muito conhecida e pouco entendida. Porque aquele mistério de Apocalipse 10, verso 7, é o mistério, artigo definido, o mistério. E esse mistério se cumpriria com a mensagem do sétimo anjo. E que mistério é esse? E o profeta disse que esse mistério tem tudo a ver com a vinda de Cristo, com a segunda vinda de Cristo, que ia se cumprir com o sétimo anjo. Mas veja onde estava essa profecia. Estava exatamente no livro do Apocalipse. Nem estava em Romano, nem no livro de Hebreus, nem na carta de Paulo a Pedro, nem a carta de João. Estava exatamente no livro do Apocalipse. Porque quando o mistério fosse cumprido, ele ia dar autoridade para o ministério do sétimo anjo trazer a revelação. Aquilo que era simbólico hoje é simbólico que você quiser, mas o Apocalipse hoje é uma realidade. O Apocalipse hoje não é mais símbolo, não é mais simbólico. Hoje o Apocalipse é uma realidade. Por quê? Porque foi revelado pelo Cordeiro e essa revelação foi entregue para o mensageiro do dia, o sétimo anjo. E ele abriu todo o Apocalipse para nós. O problema é que a maioria dos pregadores da mensagem, os pastores, não estudam, não segue a norma que o sétimo anjo deixou. Ele disse no primeiro selo, parágrafo 9, ele disse: estude as fitas. Irmão, essa palavra estudar, eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas vou repetir novamente. Essa palavra estudar, para alguns pastores aqui, pregador da mensagem aqui na Paraíba, é uma palavra diabólica. Não, estudar? Não. Mas você vai ler a mensagem, está lá o profeta de Deus que recebe revelação diretamente de Deus, mas também estudava. Estudava. Aí ele disse: estude as fitas, porque através delas vocês alcançarão a revelação. Mas os pastores, sabe, eu vejo aí, irmão, pregadores, pastores, que pregam 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia em cima de um parágrafo. Em cima de um parágrafo e formam uma doutrina, mas o povo não lê mensagem, não lê Bíblia, deixa tudo na mão dos pregadores, eles pintam e bordam, como diz aqui no Nordeste. Eles pintam e bordam, eles fazem o 7. É por isso que eu digo, não fique no que eu só falo aqui. Tudo que eu falo aqui, vocês vão examinar nas escrituras e na mensagem. Ei, será que o irmão Jailson está falando a verdade? Será que o irmão Jailson está pregando? Será que ele está falando o que o profeta falou? Aí você vai para a Bíblia, vai para a mensagem e vai examinar, irmão. Mas a maioria dos irmãos não está nem aí. Fica esperando só do altar, só do púlpito. Aí os pastores que Deus deixa eu usar a expressão e quero pedir até desculpa, né? Que eu não estou englobando todo mundo. Não vou dizer que são todos, mas uma grande parte só pensa nisso, nisso. Olha, nisso. Hein? Só pensa nisso.
E eu digo isso porque eu já provei isso aí. Eu já provei isso aí. Por causa disso, eu fui afastado do trabalho que eu tinha. Mas Deus é tão bom que Deus me deu uma oportunidade. Eu estou aqui hoje pregando aqui no canal do YouTube e ajudando muita gente no Brasil e até fora do país. Outros países, na África, em outros países, aqui em outros estados, ajudando o povo. Porque hoje, alguns pastores da mensagem, irmão, ele mede você não pela vida que você vive, mas pelo o dinheiro, o dízimo. Ele não quer saber que você é um bom esposo, ele não quer saber que você é um bom filho, ele não quer saber que você é um bom pai, que você é um bom vizinho, não quer saber disso não. Ele quer saber, ei, será que o irmão fulano tal está dizimando? Vamos ver. Que o irmão não estiver dizimando, eles nem procuram saber o que está acontecendo com o irmão. Irmão, será que o irmão está passando com algum problema? Sabe, algum problema financeiro, de doença? Ele não quer saber disso não. Eles cartam o irmão. É isso que acontece com muitos pregadores dessa mensagem. Eu digo isso sem medo de dizer. E muitos que vão me ouvir sabem que isso é verdade. Eu não estou mentindo não. Eles não querem nem saber a condição do irmão, a condição financeira. Será que o irmão está passando problema de saúde, com problema de doença na casa dele, a mulher, o filho? Não quer saber disso não. Eles estão medindo a vida de vocês, que vocês levam, pelo dízimo. É isso que acontece hoje com alguns pregadores, pastores da mensagem. Aí dizem que estão pregando a abertura da palavra. Uma abertura da palavra que nega muita coisa. Que nega que a vinda aconteceu, que eles dizem que a vinda ainda vai acontecer. Então a abertura da palavra não abriu. A palavra não abriu. Eles negam a primeira ressurreição, que ainda vai acontecer, então não abriu. Não aconteceu, a abertura da palavra não abriu. Aí está fechado. O livro de Apocalipse 10 não desceu ainda aberto. Olha, o profeta deixa bem claro que Apocalipse 10 virou história. Ele disse em 65, quando ele pregou a mensagem com a atração sobre a montanha do parágrafo 148 ao parágrafo 152. Que o profeta disse que o Apocalipse 10 já virou história, mas para muitos pastores não. Ainda está esperando a Apocalipse 10 se cumprir para descer com o livrinho aberto, porque o livrinho não foi aberto ainda. Estão vivendo naquele livro fechado do capítulo 5 de Apocalipse. Aí quer dizer que estão vivendo em Laodiceia. Estão vivendo dentro de Laodiceia. E Laodiceia é cega, miserável e nu, como diz as escrituras. Essa é a condição da era de Laodiceia. Aí fala em abertura da palavra. Meu Jesus, tenha misericórdia. Tem aqueles que ainda têm coragem de dizer que o irmão Jair está inventando doutrina. Tudo que eu falo eu provo nas escrituras e provo na mensagem. Aí eu faço um desafio. Você acha que você, especialmente aqui no meu estado, tiver algum pastor, algum irmão que acha o que eu estou pregando é interpretação minha, não está na mensagem? Vem aqui na minha residência. Vamos passar aqui uns minutos conversando numa boa. Para você me provar que eu estou errado. Porque eu estiver errado, eu gravo um vídeo e boto no meu canal dizendo que eu estou errado naquilo que eu falo. Mas será que isso vai acontecer, irmão? Será que esses pastores que me acusam que eu estou inventando, que eu estou interpretando a mensagem, será que eles têm coragem de vir aqui para a gente conversar sobre a mensagem? Mas eu deixo aí o desafio. Muito bem. Então o nosso tema hoje é construindo a nova cidade sobre a terra. Então, irmão, é um assunto, como diz, que é polêmico para muitos pastores, porque eles não estudam as mensagens. Mas está aí nas mensagens. Todo mês tem mensagem nova. Houve um tempo aí que teve uma agonia aqui no país que os pastores falando que não tinha mais mensagem nova, que a mensagem que tinha já foi tudo lida. Agora tem todo mês. Durante o ano são traduzidas 12 mensagens. Mas e aí? Mudou a condição? Não. Continua do mesmo jeito. Os irmãos não lêem mensagem. Os pastores falam o que quer. Entendeu? E quando você fala, eles já têm coragem de dizer que você está errado.
Isso aí que me deixa encabulado, irmão. Mas ele nunca prega isso. Não pregam essas coisas, esses assuntos. Aqui no meu estado é só batismo, ceia, trindade, mulher pregadora, calça, corte de cabelo, o rudimento. E o rudimento não produz vida, diz o profeta de Deus, o 7º anjo, e o apóstolo Paulo, o 1º anjo. Paulo chamou de obras mortas, mas é o que é pregado. Isso aí. O povo não avança. E por não avançar, acontece duas coisas. Recebe a marca da besta, achando que está recebendo o Espírito Santo, mas realmente está recebendo a marca da besta. E se apostata, quer dizer, se desvia. Está com a Bíblia e a mensagem na mão, mas está desviado. Está apostato. Se apostatou. Por quê? Porque não avança. Agora, irmão, eu quero mostrar 2 pontos. Mas antes de eu mostrar os 2 pontos que foi levantado pelo profeta sobre esse assunto, construindo a nova cidade sobre a terra, eu quero primeiro ler um parágrafo aqui, que está na mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura. Nós temos 2 sermões que o profeta pregou com esse tema. Esse que eu vou ler aqui é do dia 19 de fevereiro de 1955, de 1965. 19 de fevereiro de 1965. Irmão, que vocês escutarem um azuado aí, é um cachorro aí que tá, eu acho que tá preso aí tá aqui do lado aqui e tá latindo aí, mas os irmãos não prestam atenção nisso não. Fique ligado no conteúdo da mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura. Parágrafo 31, parágrafo 30 ou 31. Eu quero ler isso aqui, porque isso aqui, irmão, o profeta traz um esclarecimento muito importante. E a gente precisa ter esse fundamento aqui. Vamos lá. Parágrafo 30. Parágrafo 30. Por quê, irmão? Olha, irmão, eu vou falar algo aqui e eu não é para desrespeitar ninguém. É com muito amor que eu digo isso, sem ofender ninguém. Mas a gente sabe que entre nós tem várias linhas de pensamento. No nosso meio tem os milenistas, tem os aliancistas, tem os preteristas, né? Tudo isso são linhas doutrinárias dentro da mensagem. Eu não estou falando lá fora, não estou falando aqui dentro da mensagem. Então, para os preteristas, o que é os preteristas? Os preteristas creem que tudo já se cumpriu. Tudo já se cumpriu quando o 7º anjo tocou a trombeta. Não tem mais nada para se cumprir. Tudo já se cumpriu. O arrebatamento já aconteceu. A grande tribulação já aconteceu. Moisés e Elias já veio. Tudo já se cumpriu. Tudo já se cumpriu. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que o irmão Brano ensina na mensagem. Para a gente depois mostrar os 2 pontos que o profeta de Deus mostra sobre o assunto. Sobre a nova cidade que é construída sobre a terra. Eu vou mostrar 2 pontos proféticos. Veja o que diz aqui. A história sempre se repete. Parágrafo 30, na metade do parágrafo. Do 30 ao 31 da mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura. Ele diz, a história sempre se repete. Cada escritura tem um significado múltiplo. Há uma revelação múltipla. Depois ele mesmo vai explicar o que quer dizer múltiplo. Por que cada escritura tem um significado múltiplo. Depois ele vai explicar. Olha aqui. Por exemplo, diz a Bíblia, do Egito tenho chamado meu filho. Referindo-se a Jesus, se você faz uma busca, encontrará que também se refere a Jacó. A mesma escritura. Tá vendo aí? Tá vendo aí o que significa a escritura? Significa duplo. Com a mesma escritura, fala de 2 acontecimentos. Com a mesma escritura, fala de um acontecimento que se cumpre na esfera espiritual e um acontecimento que se cumpre na esfera literal. Com a mesma escritura. Irmão Brana continua. Jesus foi seu filho maior. Jacó, em verdade, foi seu filho que chamou do Egito. Todos os teólogos e as referências dizem assim, porque essa era a escritura a qual se referia. Então ali temos uma dupla explicação.
tem explicação ao chamado de Jacó e também ao de Jesus. A mesma escritura tem um significado composto. Falando sobre Israel e falando sobre Jesus. Então, uma escritura, irmão, tem que ver que ela tem dois cumprimentos. Que se cumpre numa esfera espiritual e se cumpre numa esfera literal. Verso 31. Assim também é hoje em dia. Olha aqui. Olha o que o irmão Branco está dizendo. Assim também é hoje em dia. Porque estamos em tão grande alvoroço. As pessoas falham em reconhecer a verdade de Deus. Porque há demasiadas interpretações da palavra de Deus feita pelo homem. Tá vendo, irmão? Aí eu volto a dizer que dentro da mensagem tem os aliancistas. Dentro da mensagem tem os milenistas. Tem os preteristas. Tudo isso dentro da mensagem. Porque eles leem a mensagem e dão suas interpretações sobre aquilo. E é isso que o irmão Branco está dizendo que acontecia no tempo dele. Assim também é hoje em dia. Porque estamos em tão grande alvoroço. E as pessoas falham em reconhecer a verdade de Deus. Porque há demasiadas interpretações da palavra de Deus feita pelo homem. Tá vendo aí? Já no tempo do profeta tinha isso, quanto mais no nosso tempo. Ele continua. Deus não necessita que ninguém interprete sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Deus disse ali no princípio, haja luz, e a luz apareceu. Isso não necessita de interpretação. Diz também, uma virgem conceberá, e assim sucedeu. E isso não necessita de interpretação. A interpretação da palavra vem de Deus quando ele a vindica e prova que é assim. É a sua interpretação, é fazendo com que chegue ao cumprimento. Essa é a interpretação de Deus. Porém, nós entramos e misturamos o sistema humano e quando isso sucede e a coisa já está bem alinhada. Sempre tem sido assim. Tá vendo aí, irmão? Então, veja o que o irmão Branco está dizendo, que a escritura ela tem significado composto. Com a mesma escritura, ela fala de Israel e com a mesma escritura fala de Jesus. Com a mesma escritura, cumpre aquele acontecimento numa esfera espiritual e com a mesma escritura cumpre numa esfera literal. A mesma escritura, mas ele diz aqui que é uma confusão por causa das interpretações, por causa das ideias. E é o que tem na mensagem. Os preteristas, os aliancistas. Sabe? Tem aqueles que dizem que os seres vai ser revelado depois do arrebatamento. Eles misturam a revelação, a palavra de Deus do dia, com interpretações humanas. Mas vamos ficar, como disse o profeta, só digo o que está nas fitas. Hein? É isso aí, irmão. É isso aí. Então eu li isso aqui para mostrar para você que nós devemos observar isso nas escrituras. Não podemos pegar a escritura e deixar tudo espiritual. E também não podemos pegar a escritura e deixar tudo literal. Temos de ver, como é que diz? Deixa eu ver aqui, botar na balança e equilibrar. Um equilíbrio. Com essa escritura, ela se cumpre tanto numa esfera espiritual, como também com a mesma escritura se cumpre com a esfera literal. Foi o que o irmão Branco mostrou. Com a mesma escritura, falava de Jacó, chamando Jacó lá do Egito, e com a mesma escritura também falava de Jesus, chamando Jesus. A mesma escritura do profeta Isaías se viu tanto para um como para outro. E o profeta disse que a mesma coisa é hoje. Com a escritura fala de uma esfera espiritual e fala de uma esfera literal. Não podemos, veja só, não podemos pegar tudo e jogar para o futuro, como muitos fazem,
E também não podemos pegar tudo e jogar lá para o passado. Não, tudo já está cumprido. Não. Devemos seguir o panorama que o profeta nos deixou. Hein? É isso aí. Ele disse que tem coisa que ainda vai acontecer. Lá para frente. Ele disse isso. Em várias mensagens. Então nós que somos os pregadores devemos observar isso. Ele disse, muitos me louvam pelo que eu fiz. Muitos, isso aí é os preteristas. Muitos me louvam pelo que eu vou fazer. Esse aí é os futuristas. Mas negam o que estou fazendo. Então devemos observar esses 3 pontos proféticos que foi estabelecido pelo 7º anjo. Então, quando as pessoas me perguntam, o senhor o que é, irmão? O senhor é preterista? O senhor é pós-milenista? O senhor é milenista? O que é que o senhor diz? Eu sigo a linha profética. Essa é a minha linha. Eu sigo o espírito da profecia, como está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Eu sigo esse plano aí. Eu sigo esse protocolo, como o pastor Garcia sempre gosta de falar. Um protocolo não teológico, mas um protocolo profético. Eu sigo esse. Que o profeta disse que já se cumpriu, eu digo, já se cumpriu. Que o profeta disse, não, está se cumprindo agora, eu digo, já vai. Ou quando ele diz, vai se cumprir no futuro, eu digo, vai se cumprir lá no futuro também. É isso que cada pregador deve se posicionar dentro desse quadro. Muito bem, mas agora, eu já li a escritura aí, onde o profeta diz que a escritura significa, tem um significado duplo, né? Duplo. Isso está na mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, do dia 19 de fevereiro de 1965, parágrafo 30 ao 31. Agora, vamos ver, irmão, os 2 pontos que foi levantado pelo profeta, pelo 7º anjo, sobre isso. Sobre isso. Primeiro ponto. Olha o que aqui. O primeiro ponto. 2 dias para criar a cidade sobre a terra. O profeta falou isso? Vamos ver o que é que ele... Será que ele falou isso? Antes de eu ler a escritura, primeiro eu vou ler o que ele falou. Esse aqui foi o primeiro ponto. Primeiro ponto. 2 dias para criar a cidade sobre a terra. O nosso tema é construindo a nova cidade sobre a terra. Esse é o nosso tema. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. E o profeta levantou essa questão. 2 dias para criar a cidade sobre a terra. Aqui, muito bem. Vamos aqui para o livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja. Conduta e Ordem e Doutrina. Quem não tem esse livro, é na mensagem Pergunta e Resposta número 3. Certo? Do dia 30/8 de 1964. Eu vou ler aqui no livro Conduta e Ordem e Doutrina. Volume 3. Volume 3. Página 479. 479. Vamos lá. Parágrafo 28 ao 29. Certo? Da página 479, parágrafo 28 ao 29. Isso é para quem tem um livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 3. Quem não tem, é na mensagem Pergunta e Resposta número 3, do dia 30/8 de 1964. Olha o que é que o 7º anjo diz. Parágrafo 28. Pense, Deus estava 6.000 anos construindo este mundo, colocando junto, formando como ele o fez. A Bíblia diz, ele fez das coisas não aparentes. Isso é, ele criou a terra. Agora observe isso. Agora observe, isso é bonito. O próprio Criador que criou a terra para um propósito. Satanás a rompeu. Ele desceu para remir o que foi deixado aqui. E ele tem ido para outro lugar e está em seus negócios, ainda criando. Agora, olha o que ele diz aqui no 29. Agora, ele levou 6.000 anos para fazer a terra. Ele, falando de Deus. Aqui é o pronome pessoal. Ele
levou 6.000 anos para fazer a terra. E ele vai gastar 2 dias para criar a cidade. 2 dias. Que virá sobre a terra. Meu Jesus. Aí ele une com o capítulo 14 do Evangelho de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar lugar. Construir uma cidade de ouro transparente. As ruas são de ouro. Que lugar bonito. Onde ele conseguiu isso? Existem alguns outros materiais em outras terras? Ou nas luas, estrelas e coisas? Ele não terá que ter isso. Ele é o Criador. Ele vai construir a cidade. Amém? Isso é o suficiente para mim. Não é para você? Isso é bom. Pois se ele construiu esta, e eu me alegro nesta, o que será então quando ele construir a nova? Oh, que coisa! Que maravilha! Então você vê que ele fala de 2 cidades aqui. Ele fala que uma que foi construída por 2 dias e ele vai construir a nova. Ele, oh, que coisa! Que maravilha! Então estou contente de estarmos comissionados para aquela cidade. Correto? Então, o profeta afirma aqui que Deus vai levar 2 dias. 2 dias. 2 dias. Para construir essa cidade. Agora, e aí? O que é que vocês acham disso? O que é que na realidade o profeta está falando? Vamos para ver o que é que a Bíblia diz. Será que isso combina com a Bíblia? Vamos para 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Veja o que é que o apóstolo Pedro fala. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha o que Pedro diz. Amados, mais amados, ele diz assim, ó. Mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando o profeta de Deus está falando que Deus vai passar 2 dias para criar essa cidade, na realidade, ele está falando das eras da igreja. Porque as eras da igreja, irmão, foi cumprida de Éfeso até Laodiceia durante 2000 anos. Meu Deus. Irmão Jair, o senhor está dizendo que essa cidade está falando das 7 eras? É isso aí, irmão. Essa é uma declaração profética. Ele está falando das 7 eras da igreja. Ele está falando da noiva de Cristo que foi construída durante 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Deus passou 2000 anos. Para nós foi 2000 anos. Mas para Deus foi 2 dias ele construindo a sua noiva. Olha aí a cidade que foi construída sobre a nova cidade que foi construída sobre a terra. É a noiva de Cristo. No vídeo passado a gente aprendeu, domingo passado, que aquela cidade que desce do céu, ali é tanto a igreja, a noiva de Cristo, como o próprio Cristo. E quando foi que aquilo aconteceu? No dia 28 de fevereiro de 1963. Houve um casamento. Cristo e a sua noiva se casando. Irmão, quando você segue o protocolo profético, você vê que tudo se encaixa perfeitamente. O problema é que a maioria dos pregadores segue o protocolo teológico. Aí acaba tudo. Então, o que o profeta está falando nessa declaração? Ele está falando da noiva de Cristo durante as 7 eras da igreja, irmão. Passou 2000 anos Cristo construindo a sua noiva. Vamos ver o que a mensagem fala. Vamos continuar. Deixa eu pegar as escrituras. Que isso aqui é muito profundo. Deixa eu pegar as escrituras.
Vamos aqui nas escrituras agora, vamos ver o que é que a Bíblia diz. Atos capítulo 15. Essa escritura todo mundo conhece, já que eu já li ela várias vezes aqui no canal, mas dependendo do contexto a gente repete. Atos 15, versos 14. Atos 15, verso 14, ó. Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentio para tomar deles um povo para o seu nome. Isso levou, para Deus foi 2 dias, mas para nós, para a terra, foi 2000 anos. Isso foi durante a era da igreja. Deus construindo a sua noiva. Deus construindo a noiva de Cristo. Aí quando chegou no dia 28 de fevereiro de 63, Cristo desce e se casa com a noiva. É por isso que João viu ela como esposa lá em Apocalipse 21, verso 9 e 10, em cima, lá em cima, no topo do monte, no topo da pirâmide, lá na pedra de coroa. Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso, irmão. Vamos lá, vamos continuar. Romanos capítulo 11, versos 25 de Romanos 11, 25. Olha aí. Porque não quero, irmão, que ignores este mistério. Aqui está segredo, mas no original é mistério. Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. E a plenitude do gentio é a era da igreja. O irmão Brando diz que a plenitude o irmão Brando diz que Romanos 11, 25 é a mesma coisa de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 3 do Apocalipse. E essa plenitude já terminou. Nós estamos na plenitude dos tempos. Nós não estamos mais na plenitude do gentio. Nós estamos na plenitude dos tempos. Meu Jesus. Outra escritura, 2 Pedro. 2 Pedro. 2 Pedro. Irmão, que não der pra gente trazer o segundo ponto, vamos deixar o segundo ponto para quarta-feira. Mas vamos ficar aqui nesse primeiro ponto que é muito importante. Então essa cidade que o profeta falou que Deus ia levar 2 anos, 2 dias para ser criada, está se referindo às 7 eras da igreja, onde a noiva de Cristo foi criada. Vamos lá. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 ao 9. De 2 Pedro. 4 ao 9. Pelo quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esse mundo aqui, irmão, vem da palavra grega cosmo, que fala do sistema, tanto político como religião. Vós também, pontos nisso mesmo, toda a diligência, acrescenta a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois aquele que, aí diz assim, o amor. Verso 8. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ansiosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo aí, irmão? Pois aquele em que não há estas coisas, que coisa? As 7 virtudes do Cordeiro. Amor, amor fraternal, ciência, temperança, conhecimento. Aí ele diz assim, pois aquele em que não há estas coisas é cego. Meu Deus. O que tem de pastores e pregadores da mensagem cego não é brincadeira. Nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Pecado que está no plural. Fala dos atributos. Tá vendo aí, irmão? Isso aqui, irmão, são os elementos que Deus levantou, usou para construir a noiva de Cristo durante 2000 anos. Vamos para as mensagens. Mensagem do dia 3/3
de 1960, chuva temporânea em Saródia, parágrafo 38. Vamos lá. Chuva temporânea em Saródia, de 1960, dia 3 de março, parágrafo 38. Olha o que o profeta diz, 38. Deus também, quando ele construi sua cidade, aí ó, vírgula, ele, reticência, sua igreja, olha, tá vendo aí? Eita glória, olha, Deus também, vírgula, quando ele construi sua cidade, vírgula, ele, reticência, sua igreja. O profeta, ele sempre falava, sabe, nas entrelinhas. Então, ele a constrói com o sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. É por isso, irmão, quando a noiva de Cristo foi construída durante as eras da igreja, pelo sangue dele, ele sai do trono para se casar com ela. Oh, glória. É isso aí, irmão. Ele não podia sair do trono até ela estar pronta para se casar com ele. Então, quando ela está pronta, quando concluiu a preparação da noiva de Cristo, aí Cristo disse, agora é a hora de eu fazer ela esposa minha. Em 1963, dia 28 de fevereiro, aconteceu o casamento. E para acontecer o casamento, teve de acontecer a primeira ressurreição. Aí você pergunta, irmão Jailson, e os que nós não estavam lá? Fomos representados pelo sétimo anjo. Irmão, uma coisa eu vejo assim, sabe, irmão? Que muitos pregadores, eles afirmam que irmão, nós estávamos em Paulo, nós estávamos em Jesus lá na cruz do Calvário, nós estávamos em Moisés lá no monte, quando ele estava Mas quando a gente fala que nós estávamos em Brana, quando ele recebeu a revelação do céu, ele não quer acreditar. Ora, só porque dizem que estava em Paulo, outros dizem que estava em Jesus. E por que não pode estar em Jesus, em Brana, em 63? Por que Brana, o sétimo anjo, William Brana, não nos representou também? Porque Moisés pode nos representar. Hein? Davi nos representou. E Brana não pode nos representar, não, é? Sabe o que é isso aí, irmão? É porque não segue o protocolo profético. Deixa eu ler mais uma vez aqui. 38. Deus também, quando ele construiu sua cidade, ele, sua igreja, então ele a construiu com o sangue de seu próprio Filho Jesus Cristo. E ele coloca uma torre nela. E nesta torre, a Bíblia compara seus profetas como águia. Tá vendo aí? Oh, glória. Durante 7 eras, Cristo vem colocando torre. Paulo, a primeira torre. Irineu, a segunda torre. São Martim, a terceira torre. Colomba, a quarta torre. Lutero, a quinta torre. Wesley, a sexta torre. E William Marlon Branham, a sétima torre. Agora é a hora de eu ir. Eu já botei minha última torre. A minha cidade, a minha noiva já foi construída. Agora é hora de eu me casar com ela. Vamos adiante. Eu acho que não vai dar para eu mostrar outro ponto não, mas vamos aqui. Vamos continuar com uma mensagem aqui. Era de Laodiceia. De 1960. Era de Laodiceia. Parágrafo 161. Olha o que o profeta diz aqui. Os preteristas gostam muito disso aqui. Os preteristas, quando ele lê isso aqui, eles amam isso aqui. Porque o irmão Branham diz assim, ó. Esta é a única advertência. Parágrafo 161. Eu estou lendo a tradução de Goiânia. Viu, meus irmãos? Esta é a única advertência. A última. Não haverá outra. O trono já foi estabelecido. Os 12 fundamentos já foram postos. As estradas de ouro já foram pavimentadas. Os portões de gigantescas pérolas foram levantados, igual a uma pirâmide,
e ela permanece imponente e gloriosa. Os seres celestiais que a têm preparado agora observam extasiado, porque ela refugia e brilha com uma glória extraterrena. Cada face de sua beleza com uma história de graça maravilhosa e amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela espera somente seus habitantes. Logo eles invadirão suas avenidas com alegria. Sim, esta é a última chamada. O Espírito não falará em outra era. As eras passaram. Oh, glória a Deus. Por quê, irmão? Porque a cidade, a noiva de Cristo, já terminou. Porque as eras foi 2000 anos. O profeta usou a expressão 2 dias, mas a Bíblia vem e mostra que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então Deus levou aquilo que para Deus foi 2 dias, para Deus foi 2000 anos. Dentro das eras da igreja, Deus construindo a sua noiva. Vamos adiante. Mensagem não blasfemo. Página não blasfemo do dia 14 do 10 do dia 4 do 11 de 1962. Essa mensagem aqui, ó, não tem parágrafo, então é a página 20. Não blasfema, olha o que o irmão Brana diz. Agora, veja, a fé, estes 5 corregos. Eu estava com um giz aqui, mas calculo que ele não chegou a trazê-lo. Mas os 5 corregos que se vê descendo por aqui misturam isto. Aí ele diz aqui, ó. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso. Foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna. Foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira na Idade Média. Foi o Espírito Santo que edificou uma noiva eleita. E eleita aqui, irmão, tá no singular. Porque tá falando do primeiro molho movido do nosso tempo. Quem foi o primeiro grão? Qual foi o primeiro grão que se amadureceu? Qual foi o primeiro grão que foi movido? Qual foi o primeiro membro da noiva que chegou à estrutura do varão perfeito? O 7º anjo, William Branham. Ele foi o primeiro. E os demais foram representados nele. Meu Deus. Que saiu de todos os sistemas organizados nacionais no decorrer das eras. Assim. E tem uma noiva eleita, predestinada em Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair. A eleita. E tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela era, chega ao topo o Espírito Santo, o topo da montanha, a pedra de coroa. Oh, glória a Deus. Vamos aqui agora. A estatura de um varão perfeito. Eu vou ler aqui vários parágrafos dessa mensagem, irmão, para confirmar o que é que o profeta estava falando quando ele disse que a cidade ia passar 2 dias para ser criada. Porque está falando exatamente da noiva de Cristo durante as eras da igreja que foi construída. Meu Deus, isso é maravilhoso, irmão. Só Deus para ter graça e misericórdia de nós, para aceitar sua palavra. Estatura de um varão perfeito do dia 14 de outubro de 1962 aqui, ó. Eu vou ler aqui a tradução. Essa aqui está completa. Editora A Mensagem. Parágrafo 352. Olha aí, 352. Então, Deus representando sua igreja como uma noiva, uma mulher. Deus representa sua igreja como uma noiva. E a maneira como ele traz cada indivíduo para ser seu filho, para formar essa noiva, ele também trouxe a noiva através dessas eras. Irmão,
que você ouvir essa minha pregação que eu estou falando aqui e ainda dizer que isso é invenção minha, porque você é um incrédulo. Para formar essa noiva. E ele também trouxe a noiva através dessas eras. O irmão Branham bate no seu quadro negro 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até que ele traga esta igreja completa. E quando foi que ela se completou, irmão? Quando o primeiro molho moveu. Quando o primeiro grão amadureceu. E cada grão, os outros grãos, estava ligado nesse grão que amadureceu, que foi exatamente o 7º anjo. Eu sei que muitos não vão acreditar nisso, mas essa é a verdade. Vamos lá, vamos continuar na mensagem aqui. A estatura do varão perfeito. Vamos lá. Eu li o 300, vamos para o 362. Da mensagem, estatura do varão perfeito. Então Deus, através disso, tem trazido também 7 eras da igreja para mostrar os 7 degraus que ele trouxe, construindo seu indivíduo à sua imagem. Oh, meu Jesus! Ele tem construído uma igreja completa à sua imagem. E na ressurreição, que ressurreição é essa? Essa é a primeira. Este corpo completo será levantado para viver com ele para sempre. Porque é uma noiva, vê? Então isso se reparte em cada era que vem. Irmão, como tem pessoas que me acusam que eu estou interpretando a mensagem do profeta? Meu Jesus, isso é pessoas ignorantes que não lê mensagem, não lê Bíblia. Vamos para o 370 ou 370, 371. Todas as demais... Olha, isso é da mensagem estatura do varão perfeito. Todas as demais pedras na pirâmide estão colocadas tão perfeitamente que não se pode passar uma lâmina de barba entre elas. Pesando toneladas e colocadas ali. Como se levantaram, eles não sabem, mas elas foram construídas. Tô falando da pirâmide. Aí ele diz aqui, ó. Em cima aqui, quando o topo da pirâmide vier, a própria pirâmide, o corpo de Cristo, terá que estar afiada. Não apenas algum credo ou doutrina ou alguma outra coisa pela qual vivemos. Terá que ser tão perfeitamente com Cristo, a ponto de quando ele vier, ele e esse ministério se encaixará perfeitamente. Vê? Então virá o rapto, a ida para o lar. Oh, glória! E isso aconteceu em 63, irmão. Quando o ministério do 7º anjo celeste, que é a pele de coroa, vem e encaixa perfeitamente no ministério do 7º anjo. A noiva estava representando todos os eleitos do nosso tempo. Irmão, eu não sei o que falar mais. Eu vou ler aqui, irmão, mensagem de dor de parto. Eu acho que eu vou deixar o outro ponto para quarta-feira. Vou ler esse aqui, o último parágrafo, para a gente encerrar a nossa palestra. Mensagem dor de parto do dia 24 de janeiro de 1965, parágrafo 112. Dores de parto. 112. Nós não estamos construindo um muro, como se começamos com a mensagem de Lutero, descendo direto por uma linha reta ou uma mensagem pentecostal, correto? Nós estamos fazendo um canto. Nós estamos construindo um edifício. A palavra de Deus é a planta. Qualquer um pode construir em linha reta, porém,
requer-se um pedreiro para fazer o canto. Olha aí. Requer-se o poder de Deus para fazer isso. Requer-se um ungido do céu. Olha aqui. Quem foi esse ungido do céu? Foi o anjo forte, Apocalipse 17, irmão. Ser enviado para baixo para fazer isso. Tem sido em cada era. E na era dos profetas, a palavra do Senhor vem através daqueles profetas. E eles dobraram aquelas esquinas e fizeram aquela diferença. Porém, os construtores queriam construir um muro. Não é um muro, de modo algum, é um edifício de Deus. Aleluia. Que Deus, irmão, nos ajude. Eu quero só ler aqui o capítulo 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6 de 1 Pedro. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, e eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, meu irmão, a noiva de Cristo, que já virou esposa, que já casou, não vai se confundir com essas ideias que tem aí, mas ela segue crendo na pedra de coroa. Amém? Irmão, que Deus nos ajude. Vou parar por aqui, né? Quarta-feira, se Deus permitir, eu venho trazer o segundo ponto. O primeiro ponto foi que Deus ia criar 2 dias para criar cidade sobre a terra. Esse foi o primeiro ponto. Nós provamos pela Bíblia e pela mensagem que estava falando da noiva de Cristo, que foi criada durante as 7 eras da igreja. Quarta-feira, eu quero falar sobre o segundo ponto, que o irmão Brana diz que a cidade estará na Palestina. Vamos falar isso quarta-feira. O que é que o profeta falou sobre isso? E o que é que a mensagem, o que é que a Bíblia fala e o que é que a mensagem fala sobre isso, tá bom? Vamos deixar isso para quarta-feira, tá bom, irmão? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E mais uma vez eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para nos ajudar. E dê o like, tá bom, meu querido? E você, irmão, que já é inscrito, divulgue nosso canal, os nossos vídeos, as nossas pregações, tá bom? Eu tô aqui para ajudar, irmão. Eu não tô aqui para confundir ninguém, eu não tô aqui para pedir dinheiro de ninguém, eu não quero dinheiro de ninguém, eu quero ajudar você, eu não quero que você saia da sua igreja. Apesar que tenha alguns que dizem por aí que eu invento isso, invento aquilo, mas eu desafio essas pessoas que dizem isso. Porque sempre existe o pró e o contra. Esses que são contra o que eu prego, por que não vem aqui na minha residência? Vamos conversar, tomando um cafezinho, hein? E me provar o que eu estou pregando está errado. Que me provar, que me mostrar que eu estou errado. Eu sou homem para vir aqui no meu canal, gravar um vídeo e dizer, irmãos, eu estava errado em certos pontos e eu vou mostrar os pontos que eu estava errado. Então eu estou esperando para esses que são contra, o que falam contra mim, que vamos conversar num diálogo honesto, de cristão, sem ofender ninguém, numa discussão tranquila e saudável. Mas eu espero, irmão. Mas eu acho que é difícil. É muito difícil vir. Que vim, mas não tem como provar. É isso aí. Mas tá bom, irmão? Que Deus abençoe. Se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós voltaremos aqui quarta-feira e vamos trazer o segundo ponto sobre esse ensinamento. Tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.